Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Então, mais um dia de conversas sobre pesquisa e desenvolvimento, fomento e inovação tecnológica. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o hidrogênio, nesse evento intitulado de Mecanismos de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Hidrogênio, tudo o que você precisa saber. Tudo que você precisa saber é bastante amplo, então a gente vai focar no que a gente realmente precisa saber para entender qual que é, né, a viabilidade do hidrogênio, quais são as aplicações e como fazer isso em prática, tendo as pessoas certas, os parceiros corretos para que a gente consiga de fato dar a realização ao seu projeto, à sua atividade e contribuir de fato com uma questão bastante sustentável. Tá? Então, eu vou entrar aqui começando de fato a nossa apresentação. Meu nome é Luana Bendo, eu faço gestão dos negócios no FI Group, sou química por formação, então para mim é especialmente gratificante estar aqui hoje com a presença de alguns participantes convidados que a gente vai ter conhecimento logo mais para falar desse assunto tão nobre. Né? Então, hoje a gente tem estado com uma constante preocupação em busca de novas alternativas, de novas possibilidades sustentáveis para a nossa matriz energética, e aí, dentro disso, então, a gente tem a realidade do hidrogênio. Né? Então, o hidrogênio hoje, qualquer pessoa sabe o que é hidrogênio, e a gente vai entender de uma forma bastante geral, né? Não vamos entrar aqui nos detalhes, de como é obtido o hidrogênio, que de fato tem as características para que a gente tenha uma aplicação energética, alguma outra aplicação, né, que seja na parte de fertilizantes, por exemplo. Então, a gente vai ver como é a obtenção do hidrogênio, vai falar rapidamente aí quais são os campos de aplicação deles. Tá? Então, falei, sou química, estou bastante feliz de estar falando, né, de estar aqui neste momento falando sobre esse assunto que está bastante em voga, bastante discutido. Faço parte do FI Group, que é uma empresa de consultoria que trabalha muito o fomento a esse tema. Tá? Então, já adiantei a nossa pauta, vou falar um pouquinho da empresa a qual eu tenho representado, sobre o hidrogênio, breve contexto como eu comuniquei. Vamos chamar então a Embrapi, que é esse parceiro bastante estratégico que temos hoje, vai falar um pouquinho da Embrapi, vai falar dos seus processos, das suas oportunidades, e aí a gente vai trazer os seus cases práticos, e teremos 4 convidados, 2 empresas e 2 unidades Embrapi, para falar que sim, seu projeto pode ter viabilidade, e a gente pode conseguir fazer isso aí dentro do time, dentro dos recursos que vocês precisam. No final da nossa conversa, a gente vai abrir para dúvidas, então estejam à vontade para colocar as suas dúvidas no nosso chat. Então, vocês têm um chat aí, por favor, se identifiquem, deixem as suas dúvidas, que ao final a gente vai abrir para a Embrapi, para os convidados, para quem vocês quiserem gerar, então, direcionar as suas dúvidas. E, por fim, o encerramento. Tá? Então, sobre a FI, né, o FI Group é uma empresa de consultoria, é uma empresa que tem no seu DNA trabalhar e fomentar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Tá? O FI Group é uma empresa franco-espanhola, é uma multinacional que já há mais de 20 anos trabalha com o fomento e a realização desses projetos. Tá? Hoje a gente está presente em 15 países, temos aí mais de 43 escritórios para que a gente de fato consiga atender as oportunidades desses países que a gente tem ação. Em outros que a gente não tem um escritório físico, a gente também tem possibilidade de realizar parcerias e fazer acontecer. Tá? Um dos grandes diferenciais é um desses que eu falei hoje, né? Que eu me apresentei como química, faço a gestão dos negócios hoje na FI e, portanto, uma das características muito importantes do FI Group é justamente o corpo técnico. Então, nós somos das áreas técnicas, temos aí uma equipe capacitada multidisciplinar para justamente falar a mesma linguagem aí do nosso interlocutor, dos nossos parceiros, dos nossos clientes, para então deixar esse projeto sair do papel e virar aí uma realidade. Tá? Então, a gente tem aí pelo menos 80% do time na graduação de engenharia, né? Eu tenho mestrado de engenharia de materiais, ciência e engenharia de materiais, então o time realmente é técnico. Para projetos que vão além da parte industrial, projetos de
tecnologia da informação, intangíveis, também temos as pessoas que são vinculadas a esse tipo de formação para, de fato, fazer acontecer, tá? Como eu falei para vocês, a gente está, então, presente aí em 15 países. Aqui é um mapa só para ilustrar de forma muito rapidamente aonde nós temos os nossos postos de atuação. Aqui no Brasil, a gente tem 8 escritórios. Eu faço a gestão específica da região sul, fico em Curitiba, temos escritórios aqui também em Porto Alegre, a nossa matriz fica em São Paulo, Manaus, região Nordeste, Centro-Oeste, então a gente consegue atingir todas as localidades, todas as regiões para dar esse suporte, esse fomento e viabilizar esses projetos, tá? E agora falando sobre hidrogênio. Então, separei aqui 3 frentes principais, que é a obtenção do hidrogênio. Então, a gente tem alguns tipos de hidrogênio e a gente vai falar especificamente sobre o hidrogênio verde. E ele é verde exatamente porque ele é obtido a partir de fontes renováveis. Então, a gente tem fontes de energia eólica, solar, então são fontes realmente que não geram nenhum resíduo, tá? A sua forma, a sua reação comum de obtenção é a eletrólise, tá? E um grande diferencial do hidrogênio verde, como eu iniciei essa conversa, é a emissão zero de carbono. Então, a descarbonização do nosso planeta, que é essa meta muito nobre que a gente tem, não só a nível Brasil, mas a nível internacional. Então, essa frente de desenvolvimento do hidrogênio verde é literalmente limpa. Então, você pode sim ter a obtenção de fontes de energia para aplicação em transporte, saúde, alimentos, na parte de fertilizantes, daí, quimicamente falando, vai na forma de amônia. Então, de fato, a gente consegue uma ampla aplicação a partir dessa fonte renovável. Mas nem tudo são flores, claro que a gente tem alguns desafios, como por exemplo, alto custo de produção, então envolve, em alguns processos envolve uma alta carga de energia, você pode ter que dedicar ali equipamentos, a parte de infraestrutura que, né, demanda alguns bons investimentos. Por mais que se tenha ali uma alta carga de energia, vocês sabem, né, a gente tem aqui pessoas justamente com esse know-how em contínuo desenvolvimento de melhores condições de obtenção do hidrogênio. Tá? Então, a gente está falando aqui de algumas limitações, mas que, claro, com a dedicação dessas pessoas que a gente tem já na frente de pesquisa, das empresas, muito direcionadas para melhorar isso, a parte de melhoria contínua, ESG, a gente sabe que esses processos tendem a ficar melhores, menos onerosos, mais eficientes, tá? Isso com certeza acontece. A parte de segurança também, a gente está falando, então, de um gás, então, tem a parte de volatilidade, inflamabilidade, tem alguns cuidados que tem que se ter, tá? Também, diante desses cenários do hidrogênio verde, a gente tem as políticas públicas. Afinal de contas, empresas, institutos de pesquisa, instituições de ensino precisam de políticas públicas para fomentar ainda mais a pesquisa, o desenvolvimento e, com isso, inovação tecnológica. Como é que a gente vai ter a aplicação, como é que a gente vai ter a viabilidade técnica desses estudos? Então, a gente precisa de fomento, né, que as empresas assumam o risco desse desenvolvimento e, de fato, consigamos atingir aí um mercado de mobilidade verde, de fato, como se pretende, antecipando um pouquinho aí nas conversas que a gente tem do Rota 2030, que é um incentivo à inovação. Então, para isso, trabalhar constantemente em marcos regulatórios seguros e praxe, incentivo à pesquisa, tá? Então, para fomentar ainda mais a pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, a gente tem que ter o time de recursos humanos ou o time de gestão de pessoas bastante orientado a ter as pessoas certas, né, para as necessidades certas, capacitação das pessoas. Então, a gente tem Nova Talentos. O próprio FI Group tem a sua frente de serviço, que é o FIMET, onde a gente ajuda as empresas a captar recursos capacitados para suas necessidades. A gente precisa de parceiros que tenham know-how para que, de fato, as empresas consigam tirar do papel as suas atividades, os seus projetos, né, os seus interesses, para cada vez mais melhorar a sua produtividade, a sua qualidade, a sua competitividade no mercado. E para isso a gente tem a Embrapi, que a Embrapi é um parceiro que não está ali para focar especialmente em infraestrutura, aumento de capacidade produtiva. Pelo contrário, a Embrapi está para fornecer know-how. Então, a empresa muitas vezes vê várias oportunidades que a gente tem de políticas públicas já
pré-conhecidas, pré-concebidas, mas como é que eu vou fazer isso, né? Existe muitas inseguranças quanto ao processo, quanto a ser um processo moroso, burocrático, então a gente precisa de fato de parceiros, e a gente tem aí a Embrapi, que além de dar esse know-how, ainda tem o seu modelo de atuação muito positivo para incentivar as empresas. Eu não vou me antecipar aqui, eu vou deixar essa parte para o nosso convidado, Fábio. Tá? Na parte de infraestrutura, aí sim, você tem a FINEP, que é ali um órgão de fomento que também vai para a vertente de inovação tecnológica, de projetos de inovação, mas que também pode ser o seu apoio à infraestrutura, um BNDES, bancos regionais que trabalham não em conjunto com os grandes, com os órgãos de fomentos federais, e claro, os incentivos fiscais, como eu comentei, onde eu, Luana, via FI Group, consigo trabalhar também a parte de captação, logicamente, mais incentivos fiscais, onde a gente trabalha bem forte, a lei do bem para todos os segmentos, lei de TICs, que é setorial, assim como o Rota 2030. Então, essas políticas públicas, conjuntamente com os facilitadores, aí você pode ter, por exemplo, o FI Group, para levar vocês até os parceiros efetivos, como a Embrapi. Então, esses facilitadores é que vão fazer, de fato, você conseguir alcançar aqueles 3 pilares que eu comentei antes. Então, tanto aumento de qualidade, quanto de produtividade, quanto de competitividade no mercado, tá? Dei o meu resumo, agora vou trazer então a apresentação para o Fábio Cavalcante. Muito obrigada, antes de mais, ao Fábio por ter aceito esse convite. O Fábio hoje é coordenador de mobilização empresarial na Embrapi, mas ele já vem de muitos anos atuando com a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, tanto por empresas multinacionais, quanto por atuar diretamente nos marcos de políticas de incentivos à inovação já pelo governo, e agora recentemente então a Embrapi teve, né, esse ganho no seu corpo de colaboradores. A partir de 2021, então, o Fábio está na Embrapi. O Fábio também é da área técnica, né? Fábio é formado em engenharia da computação, e passo a palavra para você, Fábio, para trazer para a gente aí um monte de informação muito rica para que a gente tenha muitas dúvidas interessantes ao final. Muito obrigada. Obrigado, Luana. Gostaria de começar agradecendo aí a parceria do FI Group, a parceria já antiga. A gente vem fazendo aí diversas iniciativas juntos, implementadas em diversos setores, fazendo um trabalho espetacular aí de promoção das diversas iniciativas que o governo, em especial. Opa, está dando algum chiado? Tudo bem? Vocês estão vendo minha tela? Em modo apresentação? Apresentação? Sim, perfeito. Maravilha. Então, agradecer essa parceria, o trabalho que vocês fazem é fantástico, eu acho que a gente tem muito aí ainda para explorar junto nesse setor. Eu sempre gosto de começar a minha fala dizendo que nós somos aí os caçulas do fomento, né? Quando se fala em fomento tecnológico, é até covardia a gente querer competir em ser tão conhecido como FINEP, BNDES, SEBRAE. Então, de fato, sempre quando vai se falar em fomento, em Embrapi, a gente tem que começar explicando desde o começo quem é a Embrapi, como a gente opera, em que nichos, como a gente faz, o que fazemos e como fazemos, né? Então, essa é uma excelente oportunidade, junto com o FI Group, com essa parceria, de explicar um pouquinho para vocês, não só o que temos disponível para apoiar projetos em hidrogênio, e nisso eu vou trazer novidades aí que nós temos por meio de uma grande parceria com o BNDES para esse foco específico, mas também como a Embrapi atua e o porquê que ela foi criada de um nicho muito específico que o Brasil, de fato, precisava para apoiar desenvolvimento tecnológico, né? Então, a Embrapi ela é recente, né? Nós completamos 10 anos agora, esse ano. Parece muito tempo, mas quando a gente olha todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, 10 anos é pouco, né? Então, de 2013, nós já nascemos ali com um contrato de gestão com o governo federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologias e Inovações, e eu diria que a Embrapi, ela
tem o papel de receber recursos do governo voltados para a inovação e executar esses recursos da forma mais privada possível, vamos dizer assim. A Embrapi é uma instituição privada e isso traz enormes ganhos para a Embrapi, porque a gente consegue executar esses recursos públicos de uma forma super desburocratizada, de uma forma rápida e ágil. Tá? Então, por isso que essa nossa vestimenta privada é muito interessante. Tá? Então, vejam que algumas instituições públicas, como o MEC, Ministério da Saúde, Ministério da Indústria e Comércio, eles têm recursos para inovação que são transferidos para a Embrapi, para que a gente possa executar no nosso modelo, que foi desenhado justamente para ser ágil, flexível e pouquíssimo burocrático. E justamente por isso que outras instituições também passaram a procurar a Embrapi e falaram, opa, eu também tenho recursos para inovação e eu gostaria que você também executasse no seu modelo, que é super rápido e desburocratizado. Como, por exemplo, fez o BNDES, fez o Sebrae, o próprio Rota 2030, que foi citado aí pela Luana. Então, essas instituições não só transferem esses recursos para a Embrapi, mas trazem novos desafios juntos, como o BNDES fez justamente para esse setor aí de projeto de hidrogênio que eu vou mostrar para vocês. Então, como eu falei, se você for olhar os últimos anos, o Brasil ele tinha instituições muito consolidadas para apoiar projetos no início da cadeia de inovação, em TRLs muito baixos, como CAPES, CNPq, etc., e em TRLs muito altos, como o BNDES, por exemplo. Você tem a FINEP, que atua num range um pouco maior, mas faltava uma instituição que fosse focada especificamente em apoiar empresas no Vale da Morte, no desafio tecnológico, que fosse o core da instituição pública fomentar exatamente os TRLs de 3 a 6, ajudar as empresas a passar do Vale da Morte. E é por isso que a Embrapi nasceu, para apoiar, para ocupar esse nicho de instituição de fomento, nesse Vale da Morte, nos TRLs de 3 a 6, no desenvolvimento tecnológico. Tá? Mas, com o passar do tempo, a gente foi criando novas parcerias, e aí a gente começou a atuar também em TRLs mais altos, de 7 a 9, onde a gente apoia a empresa não só no desenvolvimento da tecnologia, mas também no desenvolvimento do produto. E isso foi possível graças a essa parceria com o BNDES, que eu vou explorar um pouquinho com vocês mais para frente. Tá? E como é que a gente faz isso, para a nossa plateia entender? A gente construiu uma rede de ICTs de excelência, nós temos 2 delas com a gente hoje, que vão participar do nosso debate, em que nós credenciamos institutos de pesquisa, eles passam por um processo super criterioso, eu brinco que é até um pouco traumático, porque ele é bem criterioso e ele dura muito tempo, a gente de fato exige que eles tenham infraestrutura de ponta, profissionais super competentes, que eles já tenham experiência em trabalhar com o setor privado, em atender a indústria, e ali, a partir desse ponto que eles são credenciados, eles recebem um selo de unidade Embrapi. Então, é um selo de qualidade do tipo, olha, vocês, em nome da Embrapi, com selo de qualidade Embrapi, vocês podem atender a indústria, o setor privado e receber recursos públicos para isso. Tá? Então, hoje são 96 unidades espalhadas pelo país, que vocês estão vendo aí. Não precisam tirar print de tela, depois eu vou compartilhar com todos vocês essa apresentação para vocês poderem olhar com calma. Mas nós temos uma capilaridade muito grande, vocês conseguem perceber. E esqueçam geografia quando vocês olharem para esse slide. Tá? Então, uma empresa que está no sul, ela pode muito bem desenvolver um projeto com uma ICT no norte, no nordeste, no centro-oeste. Então, vocês têm liberdade total para escolher, de fato, a ICT que tem a competência que vocês precisam. Tá? E qual é esse modelo, de fato, inovador que a Embrapi trabalha? Ele, sim, não é uma reinvenção da roda, ele é baseado no modelo alemão, dos institutos Fraunhofer, mas ele teve, sim, adaptações para que a gente aplicasse aqui, dado o contexto industrial brasileiro e como a gente opera a tríplice hélice aqui. Então, todo projeto Embrapi, ele é um projeto tripartite, é um projeto que se baseia num tripé, em que você tem 3 atores envolvidos. Uma empresa demandante, uma empresa que tem um desafio tecnológico e que não consegue desenvolver aquele produto, aquele processo, aquele equipamento inovador dentro de casa, seja porque não tem o recurso humano disponível, não tem os especialistas disponíveis, não tem infraestrutura disponível, é uma microempresa, uma startup, ou até uma grande empresa que tem centros de P&D próprio, mas quando se olha
quando você tem um olhar mais abrangente do processo de inovação, às vezes não vale a pena desenvolver todo o processo inovador dentro da empresa, né? São muitos custos atrelados e vale a pena você utilizar uma ICT que tem especialidade naquilo, tá? Então, se você não consegue desenvolver isso dentro de casa, você procura uma ICT que tem aquela especialidade e a partir do momento que você negocia aquele projeto e chega a uma proposta e fecha um contrato com aquela ICT, aí sim a Embrapi chega junto, colocando em média 1/3 do valor daquele projeto em recursos não reembolsáveis. E vejam que não é crédito, não é empréstimo, são recursos não reembolsáveis. É o que a gente chama do filé mignon do fomento. Ou seja, se o projeto der super certo, se o projeto der errado, vocês não precisam devolver esse dinheiro para a gente. Porque a Embrapi é boazinha? Não, porque a Embrapi ela existe para isso. E o recurso que a gente coloca no projeto é um recurso de todos nós, contribuintes, é um recurso que vem do orçamento público. Então, a gente arrisca junto com a empresa, a gente compartilha o custo e o risco para que a empresa, de fato, tope inovar, tope se arriscar a desenvolver uma nova tecnologia que vai gerar emprego, que vai gerar novos produtos, exportação para o país, novos empregos. Então, a gente arrisca junto e bota em média 1/3. Os outros 2/3, eles são negociados e divididos entre a empresa e a unidade Embrapi que ela escolheu para atender o desafio tecnológico dela. Então, vejam que o modelo ele tem uma premissa. Todo mundo deve colocar a mão no bolso. Do tripartite, do tripé, a empresa, a unidade Embrapi que ela escolheu e a Embrapi, todos têm que apostar junto. Todos têm que aportar recurso no projeto. Todos têm que compartilhar o custo e o risco para desenvolver aquele produto, aquela tecnologia. Tá? Então, é um projeto compartilhado, com custo, com risco compartilhado. Tá? Então, na lógica, de uma forma bem didática, qualquer empresa que tem um desafio tecnológico, microempresa, startup, pequena, média, uma gigante, ela pode a qualquer tempo, não trabalhamos com edital, é uma palavra proibida na Embrapi, edital. A gente entende que a inovação ela deve ser do empreendedor. Então, se você tem um desafio tecnológico hoje, você não precisa esperar a Embrapi publicar um edital, esperar meses para a sua proposta ser avaliada, recurso e etc. Todos esses passos, esqueça. Na Embrapi não tem edital. Você pode, qualquer dia do ano, procurar uma daquelas 96 unidades Embrapi, marca uma reunião com os caras, começa a negociar, mostra o seu desafio e vai contratar o seu projeto. Então, a qualquer tempo, procure uma das 96 unidades Embrapi, comece a negociar o seu projeto. A Embrapi não participa da negociação. A gente não quer ser um gargalo no modelo. Então, você procura a unidade direto, negocia diretamente com eles. Fechou o contrato, aí a gente entra ou colocando 1/3 ou colocando 50%, e a gente tem um tempo médio aí de 30 a 60 dias para você começar a executar esse projeto. E aí entrou a questão do hidrogênio. O projeto Inova Mais, a nossa parceria com o BNDES, olha só que interessante. Nós sentamos com o banco fez a maior operação de crédito não reembolsável da história para a Embrapi, para que a gente operasse esse recurso no nosso modelo, em 7 focos específicos. Bioeconomia florestal, economia circular, materiais avançados, saúde, transformação digital, defesa e novos biocombustíveis. E dentro de novos biocombustíveis, você tem aí hidrogênio renovável, tá? Como uma das linhas prioritárias para o banco. E essa parceria com o banco traz 2 grandes novidades que vão ser muito atrativas para as empresas que querem fazer projetos em hidrogênio. Primeiro, a gente pode, em diversos casos, subir o nosso aporte de 1/3 para 50% do projeto em recursos não reembolsáveis. Se a empresa que está propondo o projeto tiver receita operacional bruta menor que 90 milhões por ano, a gente sobe o nosso aporte para 50%. Tá? Se ela tiver receita operacional bruta acima de 90 milhões, mas ela fizer o projeto em parceria com uma empresa que tem a receita abaixo de 90 milhões, uma média empresa, uma startup, uma micro, uma pequena empresa, também está apta a receber 50% de aporte em Embrapi. E com um olhar muito especial para a região norte do país, para desenvolver o ecossistema de inovação da região norte do país, caso essa empresa promova um projeto, execute um projeto em parceria com uma empresa lá no norte, a gente também entra com até 50% não reembolsado. Essa é a primeira novidade, a gente sobe o nosso aporte para esse tipo de projeto, que inclui projetos em hidrogênio.
Segunda grande novidade, que é uma demanda da indústria, porque agora a gente está conseguindo atender. Esses projetos que antes eram TRL de 3 a 6, a gente agora atende até TRL 9. Então, vejam, projetos envolvendo hidrogênio renovável, a gente consegue colocar até 50% não reembolsável, dependendo da configuração do projeto, como eu expliquei, e a gente consegue atender até TRL 9. Tá? Então, a gente ajuda a empresa no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento mercadológico. Então, a gente aumentou o nosso range para atender a empresa. Esses são os dois grandes diferenciais dessa nossa parceria com o BNDES para esse tipo de projeto. São as duas grandes novidades que eu trago aí para vocês que estão nos assistindo. Tá? Só trazendo alguns números já para finalizar, nesses 10 anos de operação na Embrapi, já são mais de quase 3 bilhões e meio de apoio a projetos em todos os setores que a Embrapi atende. Tá? A Embrapi tem desafio tecnológico, a gente consegue apoiar, seja qual for o setor. Tá? São mais de 2 mil projetos, 1.500 empresas. Essa diferença aqui do número de projetos e de empresas mostra que a taxa de recompra é muito alta. As empresas fazem um projeto e voltam a fazer. Nós temos aqui empresa com mais de 30 projetos com a Embrapi. Então, de fato, elas voltam e fazem novos projetos. Aqui, um corte setorial de quais são os setores industriais que mais demandam a Embrapi. Tá? A gente tem, em primeiro lugar, era de se esperar, né, a agroindústria, que demanda bastante a Embrapi. Em segundo lugar, saúde. E aí, em terceiro, tecnologias transversais, que aí já é um pouco, de fato, mais transversal, mais horizontal, mas também o setor energético demanda muito a Embrapi, se você somar tanto energia elétrica quanto petróleo e gás. Tá? Então, depois eu vou deixar para vocês poderem dar uma olhadinha. E aí, já fechando aqui a última parte, só alguns exemplos de projetos. A gente teve um projeto de CO2 eletroquímico, é o projeto da Hytron, né? Trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha. Todos os projetos têm confidencialidade, mas como nós utilizamos recursos públicos, todos eles têm uma parte que deve ser uma parte transparente. Tá? É só um título e um breve descritivo, isso vai para a transparência, o resto, claro, a gente mantém a confidencialidade do projeto por questões aí de confidencialidade industrial da empresa. Tá? Então, aqui são só os dados públicos mesmo, que são autorizados pela empresa a serem colocados. Um outro projeto também da Ecos Life, tecnologia de biorremediação de solos contaminados por hidrocarboneto de petróleo. Vocês podem dar uma olhadinha com mais calma depois. E uma planta flexível para a produção de biogás a partir de resíduos agroindustriais e urbanos, um projeto lá da nossa unidade NT. Tá? Então, são alguns projetos bem interessantes. Eu acho que deu para entender um pouquinho como funciona o modelo, como a gente opera, quem é a Embrapi e essa grande parceria que a gente fez com o BNDES, que de fato traz novidades para empresas que têm interesse em desenvolver projetos, em especial aí para hidrogênio renovável, hidrogênio verde e toda essa linha aí que está na crista da onda, como a gente está falando, só se fala em hidrogênio hoje. Hoje de manhã mesmo eu estava participando de um evento que também falava em hidrogênio, então de fato só se fala nisso, então a Embrapi acompanha também com novas linhas, novas formas de fomentar projetos em hidrogênio. Ok, pessoal? Então, ao final a gente vai ter perguntas, fiquem à vontade para perguntar sobre o modelo Embrapi, sobre essas linhas que eu apresentei. E aí, Luana, agora a gente parte então para a nossa mesa redonda? Isso, acho que já tem perguntas aqui, mas a gente deixou o final. Vamos partir agora para a mesa redonda, sim. Obrigada. Legal. Minha tela já parou de compartilhar? Não? Como é que eu faço para parar aqui? Eu não sei. Parou? Perfeito. Sim, parou. Agora tá Legal, aberto. pessoal. Então, falei bastante aqui. A nossa ideia aqui, então, passando aí para a próxima fase, depois eu devolvo a bola para a Luana na hora das perguntas. O que a gente pensou aqui? Fazer um bate-papo bem informal. Nós temos 4 grandes convidados aqui. A ideia é de fazer 2 rodadas de perguntas. Nós trouxemos 2 empresas e 2 unidades Embrapi, daquelas 96 que eu citei. E como é que a gente tentou mesclar isso? Das 2 empresas, trouxemos uma indústria mais pesada, que o Daniel está aqui, a Hytron, que foi eu mostrei o projeto, e uma setor elétrico. Um representante do setor elétrico é o Caio, da EDP.
Então, a gente vai poder ter duas visões aí bem interessantes que podem se complementar eventualmente, indústria e setor elétrico, e duas unidades Embrapi que têm as suas competências tecnológicas que vão falar um pouquinho para a gente. Então, vai ser um papo bem interessante, informal, assim, de bate-bola, e cada um ali vai falar 5 minutinhos em cada pergunta, e aí, ao final, a gente vai poder responder perguntas da plateia também, vocês vão poder explorar esse pessoal que tem muito conhecimento aí, tá? Eu vou começar só introduzindo rapidamente quem são os nossos convidados. Me perdoem se eu esquecer algum detalhe, mas eu vou começar aqui com o Caio. O Caio Moraes, ele é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com mestrado em Administração e Gestão Empresarial pela Universidade de Fortaleza e pós-graduação em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, gestor executivo de novos projetos de hidrogênio da EDP. Caio, bem-vindo, obrigado pela presença. Já vou passar para você na nossa primeira rodada. Apresentando aí o nosso segundo convidado, o Daniel Lopes. Daniel, doutor em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Unicamp, mestre em Engenharia Mecânica também pela Unicamp e graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Ceará, cofundador e diretor comercial da Hytron. Bem-vindo, Daniel. Obrigado mais uma vez pela presença. Passando para as nossas duas unidades Embrapi, tem aqui o Ernesto Souza, possui bacharelado em Química pela Universidade Federal de São Carlos, além de mestrado e doutorado em Química pela mesma instituição. Realizou pós-doutorado pela University of Texas, Dallas, nos Estados Unidos, e pela Universidad del País Vasco, na Espanha. Ernesto, bem-vindo. Gostei do nome da universidade, eu sou vascaíno, Universidade do Vasco, vamos lá. Coordenador da nossa unidade Embrapi, UFSCar. E nosso último convidado, o Marcos Berton. Ele é, desde 2013, pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, Curitiba, Paraná, atuando em 3 grandes áreas, Smart Materials, Smart Sensores e Smart Energy. Além disso, bolsista CNPq de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora. Berton, obrigado pela presença. Vamos começar aqui nosso bate-bola, fazendo nossa primeira pergunta. Vou começar explorando aqui o Caio. Caio, meu caro, mais uma vez, obrigado. Estão ouvindo bem agora? Agora sim, estava chiando um pouquinho. Beleza, vou te explorar um pouquinho aqui. Caio, a pergunta vai para você e para o Daniel, tá? Mas vou começar contigo. Se você puder falar primeiro um pouquinho da EDP, em 5 minutinhos falar um pouquinho da empresa, tá? Da trajetória da empresa, o core business de vocês, como vocês atuam. E em relação ao hidrogênio, vamos jogar aqui de novo, Caio. Acho que a posição acho que agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Opa, vamos lá. E aí Caio e Daniel, se vocês falarem um pouquinho da empresa de vocês, da EDP e da Hytron, o core, a atuação, e depois falar sobre a questão do hidrogênio, que é o seguinte, o hidrogênio está na crista da onda agora, só se fala nisso, tanto no governo, iniciativa privada, no mundo, mas muita gente fala que esse negócio não é tão novo assim, né? Que existe agora um frenesi sobre hidrogênio, mas esse papo já está um pouco antigo, outros falam que não, o hidrogênio verde vem como algo bem novo, o Brasil tem que se posicionar como líder global nisso. Qual a opinião de vocês e o que vocês acham que é o maior desafio para, de fato, o Brasil se posicionar como um líder global para essa questão, principalmente do hidrogênio verde? Tá? Então, Caio, começo contigo. Vamos lá. Excelente. Mais uma vez, obrigado. Agradeço aí o convite ao Fábio, cumprimento a Luana, o Marco, o Ernesto e meu amigo Daniel. Tá? Eu sou o Caio Moraes, como o Fábio já trouxe aqui. Sou agora responsável pelo desenvolvimento de novos projetos na área de hidrogênio verde, né? Durante aí os últimos 13 anos venho me dedicado fortemente ao setor de
energia. E eu acho que o assunto aqui ele vem a calhar, né? Porque durante esse meu período de experiência, nos últimos 5 anos eu fui responsável pelo programa P&D, toda geração e transmissão da EDP Brasil, onde a gente teve aí algumas iniciativas significativas. Eu gosto de falar, são iniciativas pioneiras em diversos segmentos, seja ela em mobilidade elétrica, geração termoelétrica sustentável, e por último aí a empreitada do hidrogênio, que foi tão surpreendente, então, tão avassalador, eu costumo dizer, que acabou virando aí a minha nova responsabilidade dentro da companhia. Mas aí, respondendo a sua pergunta e falando um pouco de EDP, Fábio, a EDP é um player que ela atua em toda a cadeia do setor energético mundial. Hoje a gente está presente em 29 geografias, né? É uma empresa que tem sua maior participação na Ibérica, ok? Quando a gente fala Portugal e Espanha, mas o Brasil ele é responsável por praticamente 25% do resultado operacional da companhia, tá? Então, no Brasil, a gente atua na geração convencional, com 5 hidrelétricas, temos a participação aqui na termoelétrica do PECEM, temos atuação no setor de transmissão, setor de distribuição, no setor de comercialização e trade. Tá? Então, a gente abrange toda a cadeia do setor energético. E quando a gente fala em EDP e os compromissos para a transição energética, eu acho que vem muito a calhar, porque a EDP já tem um compromisso público de, em 2030, ser totalmente neutro na emissão de carbono, tá? Então, em 2030 já é previsto, já é público que nós tenhamos aí praticamente 50% de gigawatts de adição de renováveis e todo o resultado operacional e financeiro da companhia vai vir, logicamente, da exploração da geração renovável, tá? Mas eu acho que para contribuir ainda mais com a transição energética, a EDP estabeleceu um compromisso intermédio, né? Tínhamos esse compromisso em 2030 e 2025 a gente estabeleceu o compromisso de ser coal-free, né? A gente, se for avaliar todo o histórico da EDP, a EDP é um grande player na área de geração convencional, hidrotérmico, seja na Espanha, Portugal e aqui no Brasil, e em 2025 o carvão vai estar fora do nosso portfólio de projetos, de produtos oferecidos. Recentemente a gente teve um movimento de alienação aqui da termoelétrica de PECEM, onde nós temos o piloto de hidrogênio, então foi vendido aí 80% da participação societária dessa UTE PECEM. A EDP fica com o compromisso de operar e manter essa instalação até 2027, que é o final do PPA, tá? Então demonstra claramente quais são os seus objetivos, tá? Em relação ao hidrogênio, eu acho que o hidrogênio tem tudo a ver com a EDP, né? Como eu falei, a pretensão da EDP é fazer uma adição massiva de recursos renováveis, né? Mas não é adicionar a partir de agora, porque a EDP já tem uma experiência, todo um background de exploração de todos os tipos de tecnologia de geração renovável, seja ela a solar, a eólica onshore e offshore, e agora atuando aí na indústria do hidrogênio. O que é que isso traz de competitividade, né? A gente está falando de hidrogênio, LCOH, a principal parcela é energia. Então, você tendo experiência em todas essas tecnologias, você consegue trazer um custo mais atrativo para um mix energético que vai ser aplicado aos projetos. Como eu falei também, nós somos um operador hidrotérmico por excelência, digamos assim, com a experiência de mais de 40 anos de projeto, operação e manutenção de ativos térmicos e hidrelétricos, tá? E o que é que isso nos traz? Traz uma vantagem competitiva de, com essa experiência, agregar ao hidrogênio, adicionar hidrogênio a processos industriais complexos. Então, isso traz uma significativa vantagem e foi muito do que a gente aplicou no projeto piloto aqui de PECEM. Logicamente, temos uma vasta base de clientes, seja na distribuição, seja na comercialização, que traz aqui uma facilidade muito grande na identificação de potenciais off-takes. E, por último, um que eu gosto especialmente, que é a questão da inovação, né? Por anos temos sido aí a empresa mais inovadora do setor elétrico, e gostamos muito de pilotar, ganhar experiência e escalar negócio. Eu acho que essa é uma grande vantagem que pode trazer uma minimização significativa nos riscos da implementação de uma nova tecnologia, né? Eu acho que, como você bem falou, o hidrogênio está aí na crista da onda quando se diz respeito à transição energética, muito por ser uma commodity que pode fazer
a diferença, principalmente nos setores de difícil eletrificação. Então, eu acredito que esse é um dos principais motivos do hidrogênio figurar de forma mais significativa nesse momento. É uma molécula conhecida, é a molécula mais abundante do planeta Terra, logicamente é obtida de processos industriais diferentes do que a gente está falando hoje, né? Geralmente está sendo atrelado aí a reforma do gás natural, e os desafios regulatórios, os desafios tecnológicos desse momento são como regular, como dar a regra, o regramento para explorar um setor que vai explorar a produção do hidrogênio, mas através da eletrólise da água, utilizando energias renováveis, né? Então, nesse sentido, a gente está vendo aí nos últimos meses a divulgação, por exemplo, do plano trienal do Programa Nacional de Hidrogênio. A gente teve a instituição do próprio Programa Nacional do Hidrogênio, mas essa aventura, digamos assim, para a EDP, ela começou lá em 2021, quando o CNPE orientava o uso de recursos do programa PID na investigação de temas estratégicos para o setor elétrico, né? E na época o hidrogênio encabeçava essa lista. Então, baseado nessa experiência da EDP em desenvolver projetos PID e essa orientação do CNPE, fazendo aqui um fechamento, unindo aqui com toda essa urgência da transição energética, a EDP investiu no hidrogênio verde, né, na investigação, tem trazido muito sucesso aí à companhia, tem posicionado a EDP na liderança desse processo aqui no Brasil, tá? Passo aí para o meu amigo Daniel. Perfeito. Não, fantástico, né? Depois de ouvir essa contextualização perfeita do Caio, né? E fazendo um pouquinho da transição, né, entre a EDP e a Hytron, a fala do Caio e a minha, nós temos a grande honra, né, de ter sido os fornecedores do sistema de eletrólise que está implementado na EDP. Com isso eu falo, né, um pouco sobre o papel da Hytron. Então a Hytron, ela é uma empresa brasileira, focada no desenvolvimento tecnológico, na inovação. A Hytron nasceu como um spin-off do laboratório de hidrogênio da Unicamp, em 2003, né, eu sou um dos fundadores da empresa. E esse ano, fazendo 20 anos, né, a Hytron, a partir de 2020, numa união com um grupo alemão chamado Neumann & Esser, Grupo NEA, a Hytron passa a fazer parte do jogo global, né? Então, nós desenvolvemos as tecnologias no Brasil e o Grupo NEA, ele fabrica esses sistemas nas 10 unidades que temos em 10 países estratégicos diferentes, né? Então, de fato, é um motivo de orgulho a gente sair da etapa da inovação para a etapa do fornecimento lá de tecnologias. E a Hytron atua como desenvolvedora e fornecedora de equipamentos para a produção do hidrogênio. Obviamente, né, o carro-chefe globalmente, impulsionador da chamada economia do hidrogênio verde, né, na transição energética e continuará sendo a eletrólise, né? O principal motivo é que a eletricidade e água praticamente você tem no mundo inteiro, né? E o problema é ter essa eletricidade barata, né? Que é o que a gente tem aqui no Brasil e é o que põe a gente nessa vanguarda aí, literalmente liderada pela EDP. Me perdoa, Caio, não apenas no Brasil, mas na América Latina, né? Eu vi o Caio recebendo um prêmio de projeto mais inovador na América Latina, no evento que teve H2LAC esse ano. Então, de fato, extrapola, né, as barreiras do nosso país, indo mais aí já não apenas, né, dentro da própria EDP globalmente, mas servindo de referência para a América Latina. Os desafios, eles são grandes, porque apesar do nome hidrogênio e o hidrogênio ser utilizado em grande escala nas refinarias, o hidrogênio eletrolítico ele passa por algumas dificuldades que são desafios. Hoje, para ser bem transparente, as maiores plantas que estão em operação no mundo hoje são da ordem de 20 mega, indo para a escala de centenas de megawatt, com desafios tecnológicos. Existem alguns desafios tecnológicos a serem superados. Nas tecnologias mais avançadas,
que são as tecnologias que produzem hidrogênio a baixa pressão, por exemplo, a eletrólise alcalina a baixa pressão, o desafio é elevar a pressão desse gás para as aplicações convencionais. São equipamentos centenários, mas que eram utilizados para outro fim, a produção, por exemplo, de água sanitária, né, na indústria de cloro-soda. Então, aqueles equipamentos centenários começam a serem desenvolvidos para aplicações da eletrólise da água, que daí sim estamos falando do hidrogênio verde. Novas tecnologias que a gente tem conversado com o Berton, tivemos algumas oportunidades de tratar com o Senai de Curitiba, né, que passam pelo desenvolvimento de novos stacks, de novas tecnologias, como a tecnologia implementada na EDP, a eletrólise PEM. Né? Esse é o primeiro, o equipamento da EDP é o primeiro equipamento na escala de megawatt de eletrólise PEM da América Latina. E é o primeiro fabricado no Brasil. Então, nós passamos por momentos de fato, de disrupção, momentos de entender a tecnologia e de levar a tecnologia para um patamar adequado. Né? No meio disso tudo, certificação do hidrogênio. Então, quando a gente começou a tratar sobre a produção do hidrogênio, sobre a eletrólise PEM, o porte da planta, todos os desafios postos na mesa, no meio da pandemia, porque o Caio falou bem, 2021, ali a gente estava na segunda onda da pandemia, desafios de prazo de fornecimento, desafios de integração ao longo do caminho. E aí, com isso, eu ponho à mesa algo que é muito importante, e eu trago também da fala do Caio. Na minha visão, depois dessa experiência, né, bem-sucedida, muito bem-sucedida, dessa parceria com a EDP, e graças à visão da EDP na inovação, né, o costume que a EDP tem em exatamente partir, né, começar inovando para partir para o ramp-up, para a alavancagem, eu pude perceber uma coisa que eu comentei com o Caio. É óbvio quando a gente visita a EDP, mas se tem um setor uma área, né, do setor elétrico que pode, de fato, de uma forma muito fácil, entrar para o mundo do hidrogênio, são as termoelétricas. Porque na termoelétrica, você tem que gerir combustível, tem que gerir água, tem que gerir despacho, tem que gerar eletricidade. Dentro das gerações elétricas, a mais complexa. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da geração solar fotovoltaica, você implementa um painel fotovoltaico, beleza, está na minha casa aqui gerando eletricidade. Né? Eu não preciso fazer nada, ele está lá gerando. O conhecimento que eu preciso ter é anterior à implementação. Na hora que você vê a competência interna que tem o time da EDP de PECEM, por atuar exatamente na termoelétrica, as disciplinas são muito correlatas. E aí a gente tem um grande ganho. Né? Então, dentro dessa transição, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Antes dos meus amigos aí do Ernesto e do Berton, a capacitação, o legado está pronto. Além do Brasil ter esse potencial gigantesco para geração renovável de eletricidade a baixo custo, o conhecimento que a nossa nação já tem, mesmo quando usamos os combustíveis fósseis, unindo essas forças, a gente pode ter uma corrida, né, do ponto de vista de gente capacitada, profissionais capacitados, mais rápida e mais eficiente. Né? Então, os desafios estão aí sim, Fábio. Precisamos da ajuda de vocês, todos. Precisamos levar essa tecnologia com as demonstrações, tá? Demonstrando, implementando, levando para campo, vendo a realidade, transpondo os desafios. Precisamos disso como nação para que a gente possa dominar a tecnologia e o uso desse hidrogênio verde no futuro. Então, apesar do hidrogênio, né, ter esse legado do hidrogênio cinza, quando a gente passa para essa transição, tem muita coisa bacana ainda aí para ser avaliada, e fiquei super feliz de ver esse programa com o BNDES. Já imaginei uns 4 projetos com o Caio aqui, onde a gente possa usar esses recursos para alavancagem aí maior. Né? Então, eu ainda vou falar que tudo que o Fábio disse é verdade sobre o Embrapi, mas eu vou deixar para a próxima rodada.
Maravilha. Quem ficou feliz fui eu agora desses 4 projetos, eu cobro, viu, Daniel? Tá gravado, hein? Obrigado, Daniel e Caio. É interessante, vou fazer uns comentários ao final também para a gente avançar, mas vou passar então agora para o Ernesto e para o Berton, nossa pergunta aqui para nossas 2 unidades Embrapi. Quando eu mostrei ali, Ernesto e Berton, o mapa das 96 unidades Embrapi, quando a gente credencia uma unidade, aqui para explicar para a nossa plateia, a gente não credencia a unidade como um todo, né? Ou seja, a unidade ela se credencia para competências tecnológicas específicas, ou seja, ela é uma unidade em que ela é craque no desenvolvimento de alguma rota tecnológica, inteligência artificial, manufatura 4.0, automação. Então, ela é craque em algumas competências, né? Vocês têm as competências de vocês. Então, eu queria pedir inicialmente para abrir, primeiro, que vocês falem um pouquinho da unidade de vocês, a questão de infraestrutura, o que vocês têm hoje de corpo técnico, infraestrutura, etc., e justamente explorar um pouquinho dessas competências tecnológicas que vocês têm credenciadas com a Embrapi. Óbvio que tínhamos 96 unidades Embrapi e convidamos 2, então vocês não estão aqui à toa, obviamente, vocês têm competência para atender demandas da indústria voltadas a esse assunto que a gente está discutindo aqui hoje. Então, eu queria justamente escutar vocês, para vocês explorarem um pouquinho sobre a competência que vocês têm para atender a indústria relacionada a projetos voltados a hidrogênio e um pouquinho da estrutura que vocês têm. Vou começar aí com o Ernesto, e depois você pode já passar a bola para o Berton, por favor. Bem-vindo. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É muito bom a gente ter a oportunidade de conversar. Você sabe que, como coordenador de unidade, normalmente meu papel é professor propaganda, né? Então, raramente calha da minha competência servir para um projeto diante de tantas oportunidades que a gente tem. Mas, especificamente nesse caso, é uma coisa que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que eu gosto bastante nos últimos anos. Falando da Federal de São Carlos, gente, a Federal de São Carlos, quando ela nasce com 2 cursos, e um curso era muito inovador na época, lá em 1970, na verdade, 1969, que era o curso de Engenharia e Ciência de Materiais. Então, este curso faz parte do core da universidade, embora hoje a universidade seja enorme, são 1.200 professores, 20 mil alunos, o desenvolvimento da ciência e engenharia de materiais. Então, a nossa unidade Embrapi, ela é uma unidade Embrapi com a expertise no desenvolvimento de materiais. Aqui cabe uma ressalva, né? Eu tenho colegas, tanto no departamento de Química como no departamento de Engenharia de Materiais, que trabalham com materiais de um ponto de vista computacional. Tá? Tanto, Daniel, do ponto de vista de processo, como do ponto de vista de elementos finitos, de fluidodinâmica, para otimizar processos, né? Em algumas condições de contorno, em algumas situações, numa quina, por exemplo, num processo eletrolítico, num canto, ele é completamente diferente de uma superfície plana. E hoje a gente tem ferramenta computacional para fazer isso. Então, a gente desenvolve materiais, desenvolve catalisador, desenvolve biosensores e sensores, desenvolve processos. Então, controle de qualidade de materiais. Um dos projetos que a gente propôs, a gente usava a visão artificial para o controle de qualidade de material cerâmico, que era a demanda da empresa, né? É importante dizer, Fábio, que as 96 unidades, nesses 10 anos, contrataram um projeto a cada 2 dias. Quer dizer, ninguém tem férias e nem sábado nem domingo. É muito projeto, né? Então, a gente tem sempre essas oportunidades de desenvolver, de acolher demandas dos mais diversos tipos. Hoje, por exemplo, de manhã, eu estava conversando sobre fertilizantes. Antes disso, eu estava conversando sobre aditivos para pigmentos de pintura. Não, claro, eu sou só o professor propaganda, como eu já disse, né? Mas eu tenho colegas, os 200 colegas que trabalham com ciência e engenharia de materiais naquele corpo de 1.200, mais cerca de pelo menos uns 800 alunos de pós-graduação, de doutorado que trabalham, que fazem doutorado ou pós-doutorado na UFSCar, todos eles trabalhando em ciência e engenharia de materiais. Especificamente para hidrogênio, então, nós somos um grupo, nesse último edital do CNPq de ciência básica sobre hidrogênio verde, hidrogênio eletrolítico e hidrogênio oriundo de biomassa.
Nós somos um dos projetos contemplados, na verdade, fomos contemplados com 2 projetos. Nós trabalhamos tanto na desenvolvimento de novos catalisadores, tanto nos processos de fluidodinâmica computacional para otimizar determinados processos nos eletrolisadores, e no armazenamento, né? O armazenamento tem um grupo de pesquisa no Departamento de Engenharia de Materiais que trabalha com ligas de baixo custo para transporte. E, finalmente, mas não menos importante, eu diria que a conversão de hidrogênio em amônia, seja para transporte, seja para utilização em fertilizante, Caio, eu torço muito, vamos dizer assim, que hidrogênio no Brasil não seja só commodity, que ele seja um insumo básico para a gente agregar valor, seja em fertilizante ou no grande desafio, né? 2050, aspas, o mundo é carbonização zero, e como que a gente vai produzir aço? Porque no caso do aço, a emissão de CO2 faz parte do processo. Então, a resposta, para mim, tem que passar por hidrogênio. Como hidrogênio, a gente pode discutir, mas isso implica que a gente tem um setor industrial que emite 8,5% do CO2 no mundo, que tem que ir para zero, e a gente tem que desenvolver, no meu ponto de vista, desenvolver o projeto de zero. Todos os materiais, os refratários, os problemas de corrosão, os problemas dos sensores de controle, o processo propriamente dito, a alimentação, a parte de peletização do minério de ferro, que pode ser diferente, ou por que não, um novo modelo de negócios, fazer isso distribuidamente, porque o potencial eólico offshore, vocês sabem muito bem disso, vocês são as pessoas, é 25 vezes, só o offshore, eólico offshore, é 25 vezes a hoje capacidade elétrica do Brasil instalada, que é 190 gigawatts. Então, a quantidade de energia que nós vamos ter para usar no processo de hidrogênio verde, que vai nos permitir desenvolver novas tecnologias e, por que não, modelos de negócios, tá? É imensa, e que bom que hoje a gente está aqui falando sobre isso. Que muito se fale, Fábio, sobre hidrogênio nos próximos anos, mas que essas conversas que se transformem em política de Estado, para que a gente possa, daqui 10, 15 anos, ter toda essa tecnologia se transformando em geração de indústria, de agregação de valor e ganho de riqueza para o Brasil, para todo mundo, para todas as pessoas, né? Então, eu acho que é isso que eu queria deixar de recado para a sua pergunta. Berton, é contigo. Ok. Valeu, Ernesto. Obrigado aí. Primeiramente, agradecer o convite para participar desse webinar, né? Pessoas bastante importantes aqui. O Ernesto Pereira, né? Nosso professor renomado, não só nacional, mas internacionalmente, e um grande amigo também, né? Quando eu fiz toda minha carreira, né? De pós-doutorado, né? E doutorado e mestrado também. E também uma honra estar aqui nesse webinar aqui com o Daniel, né? O Daniel, para o Brasil, é um exemplo, né? Do empreendedor, né? De sucesso, por toda a sua competência, né? Um time de alto desempenho, e mostra aí com as parcerias com a indústria, agora com a EDP, né? Todo o seu trabalho, né? E fruto, né, todo esse trabalho, né, Daniel, agora aí a parceria que você tem com a ANEA, né? Então, para nós aí, como brasileiro, é um orgulho nacional, né? Então, é um prazer enorme. Bom, como disse o Fábio, né, como disse o Fábio Cavalcante da Embrapi, né? A gente é uma unidade Embrapi e nós somos uma unidade Embrapi credenciada em todas as nossas áreas de atuação. Então, nós somos uma unidade Embrapi na área de sensores, de biosensores, sensores para a saúde humana, animal, para processos, bioprocessos, e também, né, na parte voltada aqui para o segmento de hidrogênio, que tem toda a questão de segurança que está envolvida aí, como disse a Luana lá na sua fala principal. E também, né, a gente tem uma outra área que é Smart Materials, onde nós também, assim como a UFSCar, né, nós trabalhamos aí no desenvolvimento de materiais. O setor agro hoje é um setor extremamente, digamos assim, é o carro-chefe na área de materiais, porque ele demanda muita tecnologia. Só para vocês terem uma ideia aí que não tem a ver com hidrogênio, mas tem a ver com consumo, né? A gente está com uma tecnologia aí que nos próximos 3 anos já vai estar na escala de produção industrial, que vai aumentar em 50% a produtividade da soja. Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente trabalha, né, nessa questão de desenvolvimento e inovação. E também temos a área de Smart Energy. Nessa área de Smart Energy, então,
a gente abrange tudo que fala de energia, né, desde a parte das baterias, qualquer tecnologia de baterias, mais recentemente de íons lítio e de íons sódio. Então nós temos projetos, sempre projetos são com empresas, né, indústrias, tanto indústrias nacionais quanto indústrias internacionais. E a gente também é uma unidade que ela é avaliada, né, tanto na parte quanto na parte técnica, né, do Instituto Fraunhofer da Alemanha. Então a gente tem que mostrar que nós estamos sempre alinhados aí, com todas a nossa infraestrutura tem que estar alinhada com as nossas competências, né, e obviamente os nossos projetos têm que estar alinhados com tudo isso que a gente faz aqui também. E na questão do hidrogênio, é uma questão mais recente. Então, o nosso time aí, hoje, somos aí 125 colaboradores, estou nessas três, né? Pessoal da área tanto de energia, quanto os colaboradores da área de materiais e sensores, todos eles fizeram um curso, numa parceria Brasil-Alemanha, um curso de hidrogênio, né? Principalmente na questão aí da transição energética, que é o Power to X, né? A gente vai falar um pouquinho mais depois. Então, isso mostra aí que, acho que uma união de esforços, né? Hoje só estamos aqui 2 unidades em Embrapi, né, Fábio, que é o Senai Eletroquímica mais UFSCar, mas também tem outras unidades em Embrapi, mais 94, né, que tem competências, né, e segmentos diferentes de atuação, e também acho que tem como contribuir muito na questão do hidrogênio, porque como o Daniel colocou muito bem na fala dele, o hidrogênio ele é uma cadeia, né, uma cadeia de valor, né, que envolve desde a questão da geração da energia, e essa geração tem que ser limpa, né. Está mudando um pouco o conceito, né, que o pessoal, por exemplo, falava lá fora que a energia renovável, por exemplo, a hidrelétrica não é, né, mas para nós a gente considera que é, né. Então esses conceitos, essas definições estão se ajustando, né. E também tem a questão tocou num ponto extremamente importante, né, que é o grupo NES veio para dar uma solução, que é a parte da pressurização, né, do hidrogênio para ser armazenado, porque com armazenamento você pode usar ele em qualquer momento, né, do dia ou da noite, ou seja, não tem mais uso, né, num determinado ponto. E claro, depois a questão do transporte, porque não faz sentido a gente pensar, né, na produção, armazenar, e depois o transporte também não ser um transporte limpo. Então o transporte também é um desafio gigante, né, a nível global, né, não só a nível nacional. E claro, acho que também tem um outro ponto aí que o Caio colocou muito bem na EDP, que é a questão do uso, né, que são as aplicações. O Néstor tocou a parte dos fertilizantes, né, até a gente está com um projeto para iniciar esse ano ainda na questão de converter o hidrogênio verde, né, na amônia verde, para depois, né, numa outra etapa aí, a produção da ureia verde, né, onde a gente já tem a solução tecnológica, inclusive de encapsulamento da ureia, para você ter aí um ótimo rendimento na aplicação. Então, assim, passa por vários segmentos, então, desde a geração da eletricidade para você gerar o hidrogênio, ou outro gás, né, hidrogênio, syngas, por exemplo, como o Caio comentou muito bem ali, ou outros combustíveis. Bom, esse é o ponto que a gente vai discutir um pouquinho mais nos próximos quadros dessa webinar. Obrigado. Maravilha, Berton, obrigado. Obrigado, Ernesto. Passando aqui para a nossa segunda rodada, e depois a gente já segue para as perguntas. Acho que já tem perguntas aí no chat para vocês. Mas essa segunda pergunta, pelo menos para a parte das empresas, eu vou dividir um pouquinho para o Caio e para o Daniel, e vou inverter aqui. Agora vou começar com o Daniel. Para a Hytron, Daniel, vocês já têm 2 projetos com a Embrapi, né? Vocês são o caso que eu gosto, vocês são o caso de recompra, né? Ou seja, vocês têm um projeto concluído e estão com o segundo em andamento. E eu sempre digo nesses eventos que é muito interessante que a plateia, que o empresário possa ouvir um outro empresário. Não adianta ele ouvir só quem está vendendo peixe, ouvir só a Embrapi que está ali vendendo o modelo dela. Então é muito importante que as empresas ouçam vocês que utilizaram o modelo. A gente fala que o modelo é ágil, que ele é flexível, que ele é pouco burocrático e etc, etc. E eu te pergunto, é mesmo? Qual foi a sua experiência com relação à utilização do modelo Embrapi? Foi rápido? Como foi o seu relacionamento com a unidade? A negociação? A questão de prestação de contas, foi tudo ok? Acredito que sim, porque você voltou, mas eu queria ouvir a sua experiência sobre como foi a sua utilização com o modelo Embrapi. Tá? E falar o que você puder, principalmente do primeiro projeto que já foi concluído, claro, respeitando a confidencialidade, mas poder comentar um pouquinho aí do que for possível. E aí, já passando para o Caio, na sequência, Caio, a questão da EDP é um pouquinho diferente, porque a EDP ainda
não tem um projeto com a Embrapi, e foi proposital também a sua chamada, porque vocês estão negociando o primeiro projeto com a Embrapi, né? Está no namoro aí com a Embrapi, e isso é bem interessante, porque é legal ter uma empresa tão inovadora assim, começando a acessar a Embrapi. Né? Vocês têm projetos super inovadores, e aí o primeiro ponto da pergunta para você seria comentar um pouquinho do projeto de vocês no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, tá? Que é um projeto super bacana, se você puder passar por ele rapidinho, de quais foram os maiores desafios e o que levou vocês, já tendo tantos bons projetos e capacidade de fazer inovação, de procurar a Embrapi. Né? Quais foram os pontos que tornaram a Embrapi atrativa para a EDP? Né? O que vocês ouviram da Embrapi que falaram, opa, vamos começar a namorar com a Embrapi, e de fato esse namoro está acontecendo, e a gente espera que a gente assine aí o primeiro contrato com vocês nas próximas semanas ou no próximo mês, vamos ver o que dá certo aí. Beleza? Daniel, começa contigo, meu caro. Perfeito. Bom, eu fiz um spoiler, né, da minha última fala, dizendo que é verdade o que você tinha comentado. A nossa experiência ela foi muito salutar. Primeiro, de fato, passando pela experiência da própria unidade, né, credenciada. O primeiro projeto que nós tivemos com o Embrapi, ele foi em um projeto conjunto com uma empresa chamada Smart, que era uma empresa de grande porte e demandadora. É uma empresa muito forte, né? É uma empresa global na área de semicondutores. A gente não sabe, talvez a gente não saiba, mas nos nossos computadores, no celular que a gente está usando, tem memória da Smart, uma empresa que se destaca aqui no ambiente brasileiro. Com o Instituto Eldorado, né, aqui de Campinas, onde a gente criou um novo produto, né, uma das áreas de atuação da Hytron é a área de controle e IoT, onde a gente se coloca mesmo até para levar esse conhecimento de machine learning para dentro dos nossos equipamentos, operação à distância, etc. E aí, nesse projeto, a gente teve uma facilidade de poder ampliar exatamente o que você pôs, Fábio, ampliar um recurso disponível. Naquele momento, a gente estava utilizando lei da informática, pela empresa Smart, a Hytron trazendo, né, com o nosso guru interno, que é o Diego Cambra, um dos fundadores da empresa também, hoje quase alemão, né, ele está morando na Alemanha desde o começo do ano, dentro dessa transição. E a gente teve uma facilidade no acesso ao recurso e a agilidade que a gente tem da unidade Embrapi, poder contar com recurso, já está disponível. Ele precisa de um bom projeto para apresentar e poder acessar um recurso que está na mão deles. Isso, para mim, foi fantástico. Na hora que eu tive acesso a isso, eu falei, caramba, como a gente pode ser ágil nesse sentido? À medida que o projeto foi andando, a unidade, né, o Instituto Eldorado, nesse caso, ele, de fato, tinha o domínio do uso do recurso, e a facilidade para poder usar de forma complementar em rubricas que não podiam ser providas, né, via lei da informática. O Embrapi entrava exatamente com a carga, né, das pessoas, do cérebro, né, dos pesquisadores, dos profissionais do Instituto Embrapi, da unidade certificada Embrapi, nesse caso é Eldorado. Além disso, os recursos que viabilizaram a conceitualização, as primeiras provas de conceito, implementação em campo, etc. O mesmo aconteceu com a gente num projeto, agora a ANP, né, muito interessante, que nesse projeto da ANP, o nosso cliente é a Repsol Sinopec, né, uma empresa de óleo e gás, onde nós temos um projeto de Power to X, né, o Berton comentou agora há pouco também sobre esse tema, onde a gente está, imagina isso, a gente começa entrando água e eletricidade no eletrolisador, a gente utiliza CO2 e produz um diesel totalmente renovável. Imagina, para mim é mágica isso, né? Luana, vocês que são, eu sou engenheiro mecânico, né? Então vocês que são da engenharia química, vocês fazem umas mágicas ali que são impressionantes, né? Então é um projeto totalmente disruptivo, todo ele desenvolvido em parcerias com o Instituto de Química da USP, com o Instituto Senai de Inovação Biosintéticos do Rio de Janeiro, com o Instituto Fraunhofer na Alemanha, uma constelação ali de
de equipe, né, de brilhantes equipes num conceito onde a limitação, por mais que existam recursos no ambiente da ANP, da ANEEL, dentre outros, FINEP, etc., cada um desses recursos eles aportam em rubricas específicas, né? Nesse caso, a Embrapi ela viabilizou a contratação dessa instituição externa, né? No caso, o Instituto Fraunhofer, que é um instituto irmão também, né? Do ecossistema Senai Embrapi, recurso que a ANP não permite, né? Pagar uma unidade fora do país. A Embrapi veio e viabilizou, de fato, que aquela união, né, de competências pudessem, de fato, estar juntas ali. E a gente conseguiu colocar ali uma contrapartida significativa para que isso acontecesse. E lógico que dentro do conceito de trazer o modelo, a tecnologia, o conhecimento para o Brasil, isso foi uma transferência de conhecimento, né, da Alemanha para o Brasil, nesse caso, que agrega valor e mantém o valor aqui dentro do nosso próprio país, que é o que todos nós queremos aqui nessa mesa, né? Então, é só para citar que, de fato, a agilidade foi real. As unidades estão muito bem preparadas, né? Temos duas aqui, grandes instituições, né? Respeitadas e reconhecidas por isso. E eu fiz questão também de citar mais outras duas que estão, né, não estão aqui presentes, mas que, de fato, viabilizaram essa estruturação. Vamos lá, minha vez. Começar falando aqui um pouco do projeto, um pouco dos desafios, né? O nosso projeto, como o Daniel mencionou lá na fala dele, é um projeto, foi o primeiro do Brasil, da América Latina, a romper a escala de megawatts, né? A gente está falando aqui de um projeto de 1,25 megawatts, e o nosso objetivo com o projeto PID não era pura e simplesmente construir a planta piloto de 1,25 megawatts, né? A gente queria deixar e trazer um legado para o setor, para a cadeia do hidrogênio como um todo. Então, a gente, além da planta piloto, a gente tem como objetivo estar estruturando aqui um roadmap que vai avaliar cenários de escalabilidade, como sair desse 1 megawatt e atingir as grandes potências tão desejadas aí dentro do mercado, né? Então, nesse roadmap, com a experiência adquirida desde a fase de prospecção, desde a fase de projeto, construção e agora operação e manutenção do piloto, e avaliar demandas de consumo, todas as nuances de produção, todas as condições de contorno, incluindo regulação, incluindo financiamentos, incluindo aí políticas públicas, ambientais, enfim. A gente queria avaliar o cenário, fazer uma varredura em todos os aspectos para ter um material muito robusto ao final dessa nossa experiência, tá? E o projeto, ele por si só é especial, por quê? Porque ele é um projeto que ele engloba todos os elos, a montante e a jusante da cadeia de produção do hidrogênio, tá? Por quê? A montante, a gente instalou uma planta fotovoltaica de 3 megawatt pico aqui no complexo termoelétrico do PECEM, né, para caracterizar a origem verde da produção do hidrogênio. Temos aqui, logicamente, a planta de produção do hidrogênio, mas também um dos grandes desafios é dar os primeiros usos ao hidrogênio, né? Eu acho que quando a gente fala, e o professor Ernesto foi muito feliz quando ele fala que a indústria tem que se preparar, né? O mercado tem que estar pronto em termos de desenvolvimento tecnológico para absorver essa nova commodity, né? Seja em mecanismos, dispositivos, materiais, enfim, toda uma cadeia que tem que estar preparada. Então, a gente quer dar nossa contribuição fazendo o uso internamente dentro aqui da OTE. Hoje, só para vocês terem ideia, a gente utiliza o hidrogênio verde como agente de troca térmica nos nossos geradores aqui do complexo termoelétrico. Antigamente utilizávamos hidrogênio cinza, hoje utilizamos o verde. As características e peculiaridades do hidrogênio como agente de troca térmica dispensam comentários, né? 2,5 vezes maior troca térmica do que o ar e 1/14 menos denso do que o ar. Então, por si só, aí já traz aí uma eficiência, e a gente fez o replacement entre o cinza pelo verde, agora produzido, e nesse momento a gente está desenvolvendo um sistema de queima acoplado, ou seja, um queimador que vai acoplar
diesel, que é um dos combustíveis que a gente utiliza para arranque aqui das caldeiras, com hidrogênio, né? Vamos fazer a coqueima, avaliar aí todas as condições fluidodinâmicas da utilização aí do hidrogênio na combustão da caldeira, né? Então, é um primeiro legado que a gente quer deixar de aplicação, mas eu acho que aí temos um espaço gigantesco para desenvolvimento de tecnologia, tá? E eu acredito que é um grande ponto aí para ser investigado e ser apoiado aí pelo Embrapi, tá? Esse projeto, como a gente falou, é um projeto que ele por si só é especial porque foi um dos primeiros, foi o primeiro que rompeu essa escala de megawatt. Então foi desde o projeto, a integração com uma termoelétrica, todas as utilidades, o licenciamento e resolução ambiental que estavam em elaboração, depois que entra em operação todas as análises de risco, toda a questão de liberação por corpos de bombeiro. Então é um learning by doing. Ou seja, você vai aprendendo e cada etapa você vai agregando um conhecimento, e agora a gente considera que temos aqui uma equipe que tem uma expertise significativa no projeto, construção, operação e manutenção desse tipo de unidade, né? E falando um pouco aí sobre a nossa experiência com o Embrapi, né? Esse namoro, como o Fábio bem colocou, a gente considera que o Embrapi é um mecanismo fantástico, principalmente por quê? Porque agora, dentro do novo contexto do programa Desenvolvimento e Inovação PDI da ANEEL, né, agora com a divulgação do plano quinquenal 2023-2028, né, o famoso PEQI, a gente tem aqui algo muito significativo, que são contrapartidas, né, de executores, né? Então, o Embrapi ele já chega com essa característica de já cumprir com um dos requisitos técnicos desse novo normativo, né? E quando a gente considera a contrapartida do lado do financiador, né, as verbas de P&D elas são consideradas. Então a gente acredita que isso é um diferencial fantástico aqui para a execução do projeto, né? A gente nesse momento tem uma iniciativa bem interessante sendo desenvolvida aí com outros agentes, startups dentro do setor elétrico, uma solução de monitoramento. Ainda estamos aí na fase aí final de formatação e de aprovação desse projeto, mas eu acredito que breve teremos aí em execução. Ele basicamente vai utilizar um sistema embarcado que vai utilizar inteligência, desenvolvimento de inteligência artificial para tratamento de imagens via satélites para um fim específico que a gente está desenvolvendo dentro de um anjo das nossas operações, tá? Então, é um projeto que tem tudo aí para antecipar uma demanda de sustentabilidade significativa no setor elétrico, e eu acredito que tem tudo aí para ser um grande case, e nas próximas apresentações a gente vai constar aí, tá, Fábio, dentro desses seus slides. Maravilha, saindo com boas notícias aqui, viu? Pelo menos boas expectativas. Ó, a FIGO faz parte disso, viu, Luana? Aí, ó. Obrigado, pessoal. Daniel, Caio. Passando aqui para a última rodada, então, vamos ouvir nossas unidades. Vou começar com o Berton. Depois do Berton, você passa para o Ernesto, mas a pergunta é a mesma. A gente aqui, eu trabalho na gerência de mobilização empresarial, então a gente participa de muitos eventos e faz essa interface entre as unidades Embrapi, as empresas, esse matchmaking aí. E uma pergunta que surge muito das empresas é a seguinte: quando eu devo procurar uma unidade Embrapi? Essa é a dúvida que elas têm, né? Porque a gente sempre fala, se você tem um desafio tecnológico, procure uma unidade Embrapi. Ok, isso é um pouco, digamos, raso, né? Ok, eu tenho um desafio tecnológico, mas eu tenho que ter uma proposta de projeto, ou eu tenho só que ter o desafio na minha cabeça e já vou procurar uma unidade Embrapi? Bom, a gente sabe que não é nenhum nem outro, né? Você não pode só chegar com a ideia na cabeça, senão fica complicado, mas também você não precisa ter proposta totalmente formatada. Faz parte você ter ali uma ideia, você sabe qual é o seu output, o que você quer ter na ponta, mas também faz parte da unidade Embrapi entender o projeto, entender a proposta, trabalhar junto com a empresa, né? Dar uma mergulhada no projeto, formatar, entender melhor e até desenhar junto com a empresa, dar uma melhorada no projeto da empresa até se fechar ali, de fato, uma proposta final, um projeto, etc. Né? Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: o que a empresa precisa ter para procurar uma unidade Embrapi? O que vocês recebem? Propostas muito cruas, propostas já feitas? O que vocês auxiliam a empresa, de fato,
tá? Quando ela tem um desafio tecnológico, em que momento elas podem procurar as unidades Embrapi, o que vocês andam recebendo aí? Tá? Que grau de maturidade as propostas chegam ou podem chegar para vocês? Bertão, comece contigo e depois, por favor, pode passar a bola para o Ernesto. Bacana, Fábio. Essa tua colocação é extremamente importante, né? As unidades Embrapi, elas têm uma coisa que é característica, né, da Embrapi, muito bem, que é a flexibilidade, ou seja, e a agilidade. Então, nós temos empresas, por exemplo, empresa de grande porte, que só fazem projetos Embrapi por causa do modelo desburocratizado que é a Embrapi. Existem outras fontes também de fomento, né? Não precisamos citar todas as fontes aqui, algumas já citaram aí, que é um pouco mais burocrático. A Embrapi, dependendo do lado da empresa, mais do lado da empresa, um projeto ele pode, entre a primeira discussão, né, e até você elaborar a proposta e o projeto, alinhar todas as expectativas, pode chegar em um mês, por exemplo. Olha, acho que isso depende muito do tamanho da empresa, porque quanto maior a empresa, envolve mais questões jurídicas, aí tem que passar por todo um processo um pouco mais demorado. Então, assim, existem várias formas, né, Fábio, você colocou muito bem, né, vários modelos, várias demandas que vêm nas empresas de setores industriais. Então, cada setor tem que trabalhar um pouco mais na proposta, porque a proposta, quem monta, na realidade, é a unidade Embrapi, né? Baseado, obviamente, na demanda da indústria. Às vezes esse projeto é uma construção em conjunto, né? Alinhado com as ideias, com as expectativas, né? A unidade Embrapi, ela monta todo o escopo de projeto, então isso vai depender também do prazo de execução que a empresa está esperando. E nesse prazo de execução aí, dentro das regras da Embrapi, você tem que apresentar aí as chamadas macro entregas, né? Até 5, então, dentro do prazo do projeto, pode ser 12 meses, pode ser 24 meses, pode ser até um projeto de 36 meses, principalmente com o setor de energia, né? As concessionárias de energia, em geral, os projetos são um pouquinho mais longos do que os projetos das indústrias convencionais. Então, dentro dessas macro-entregas, eles têm que colocar todas as atividades, né? O cronograma físico de execução e também o cronograma físico de desembolso. Então, é uma construção, e essa construção sempre ela é em conjunto, né? A unidade Embrapi muito alinhada aí com a empresa. Então, se a empresa ela tem uma ideia, pode vir com a unidade Embrapi, a gente pode começar a discutir essa ideia e construindo junto essa ideia. Se a empresa tem já digamos assim, um plano de projeto um pouquinho mais elaborado, também a gente vai construir em conjunto, né? Vai ajustando e vai alinhando as expectativas, né? Porque às vezes nem sempre a gente consegue propor todo o escopo, né, da empresa dentro de um projeto. Às vezes o escopo é muito grande, então varia muito. Cada caso é um caso, mas todas as unidades Embrapi estão todas habilitadas e capacitadas, né, a fazer essa construção sempre em conjunto, né? O importante é o conjunto porque ao final das entregas você tem que fazer a entrega que a empresa está com aquela expectativa de receber. Então, senão a gente vai fazer um projeto sem o Daniel aí é a prova viva, né? Então, ele tem que ter sempre a entrega muito bem. E o legal da Embrapi, acho que além de ter todo esse recurso disponível já nas unidades, né? Então, a contratação é bem rápida e desburocratizada. Esse acho que é um ponto, assim, 5 estrelas aí dos fomentos aí que a gente tem trabalhado. E nós temos um mix aqui na nossa unidade, nós temos um mix muito variado de fomentos, né? A Embrapi hoje representa mais ou menos aí em torno de 30% desse fomento. Então, nós temos um equilíbrio entre fomentos. Mas pela característica mais da nossa unidade, né? Uma vez que nós somos Embrapi, mas também somos uma unidade Senai, e dentro do Senai também existem outros tipos de fomentos. Então, a gente é bem flexível, né? E o mais importante da nossa unidade, por exemplo, aqui, além de ser uma unidade Embrapi, a gente é uma unidade Senai, ou seja, a nossa missão é servir e fortalecer a indústria, né, através de projetos de inovação. Então, assim, nós temos uma missão. A nossa missão é ajudar a indústria nacional, como o Daniel aí, né, essa spin-off da Unicamp aí, a crescer, né, empregar mais, vender mais, ou seja, ficar uma gigante, né, não só a nível nacional, mas também a nível global. Isso que a gente trabalha, né, para conquistar. E a unidade Embrapi, ela vem de uma forma excepcional e fundamental, né, para ajudar nesse crescimento e na inovação para as empresas. Berton, faltou você dizer que vai, Ernesto. Fiquei esperando aqui, Berton. Vai, Ernesto. Gente,
Obrigado. Pronto, agora eu posso começar. Eu acho que a primeira notícia importante é que a Embrapi, pelo menos na minha percepção, ela é um divisor de águas. Porque, enquanto cientista e cientista experimental e que depende de grandes equipamentos, eu invisto um tempo considerável do meu esforço em busca de dinheiro de financiamento para comprar equipamentos para poder realizar os experimentos. A Embrapi virou isso de cabeça para baixo, tá? Porque a mensuração da Embrapi é a qualidade do uso do dinheiro, não falta dinheiro para a gente, tá? Então, e a qualidade do uso do dinheiro é quando o Daniel ou quando a pessoa que está aqui da IDP no lugar do Caio, quando eles aceitam fazer o aporte da empresa. É isso que a Embrapi quer, porque ela sabe que as empresas elas têm um cuidado muito grande quando elas aportam dinheiro no projeto. Então, pensando desse jeito, a nossa grande preocupação é realmente estar à disposição para atender a empresa, e ela pode chegar com uma demanda inicial ou ela pode chegar com a demanda elaborada, e isso vai muito da cultura da empresa, né? Eu brinco, né, que tem algumas culturas de empresa que eles esperam a labareda chegar a pelo menos 5 metros para avisar a gente que tem um problema. E, por outro lado, eu tenho uma outra empresa com uma cultura completamente diferente, que eles têm um corpo interno que abrem para atender demandas internas de P&D, e só que é assim, a criatividade dos funcionários das empresas, de todos, que apresentam demandas para a equipe de P&D é tão grande que eles não têm capacidade de atender todas, e daí eles nos trouxeram algumas dessas demandas. Muitas vezes, a demanda ela é incremental, tá? Ou muitas vezes ela é um problema que gera perda no teu sistema. Então, eu até posso contar sem dizer o nome, por exemplo, no setor têxtil, a perda do setor têxtil que usa tecido sintético de material polimérico. A perda é 20%. Então, qual foi a demanda da empresa? Olha, a gente quer reaproveitar esses 20% de perda que hoje a gente paga, inclusive, para destinar no processo. Claro, eu não posso simplesmente pegar algo que foi processado, um polímero que foi processado termicamente e jogar como material virgem de novo. Então, eu tenho que fazer um tratamento químico, mágico. Alguém falou mágico, eu gostei da palavra, vou usar daqui para frente. Um tratamento mágico para poder colocar ele no sistema de novo, e eu zero a perda e zero o custo da destinação final. Tá? Então, isso é uma demanda estratégica, com uma visão do futuro e sustentabilidade, e que, além disso, permite que esse conhecimento que eu chamo de estocado dentro das universidades, não é da universidade, dos institutos Senai de inovação, ele possa chegar à sociedade de uma forma muito construtiva, de uma forma muito positiva, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista financeiro, da saúde financeira da empresa. Então, eu posso contar um outro caso, porque a empresa trouxe para a gente 4 ou 5 demandas, nós fizemos um evento de dia inteiro, chamei os especialistas técnicos da universidade para conversar com a empresa, e um dos professores que foi conversar, ele foi como representante de um grupo. E ele me perguntou assim, oi, Ernesto, será que eu não posso falar um pouco do que eu faço também? Eu falei, claro que você pode falar um pouco do que você faz também, você fala do grupo e fala do que você tem como objeto de pesquisa, né? E a hora que ele falou que ele era especialista em corrosão, o gerente industrial da empresa, é uma empresa grande, de grande porte, ele deu um pulo na cadeira. Aí eu fui conversar com o interlocutor e falei, cara, você não me falou que você tinha problema de corrosão? Ele falou, não, é que corrosão para a gente não está relacionada à produção, ela está relacionada aos problemas que a gente tem. Então, muitas vezes, quando a gente começa a conversar, como o Berton falou isso, né? Quando a gente começa a conversar, a gente percebe que dentro de um ambiente Embrapi, a gente pode ter soluções para problemas que eles estão ali, que eles incomodam, mas que falta o pessoal especializado que trabalha dentro da empresa, eles têm muitas demandas o tempo inteiro, tá? E essas demandas, saúde financeira, tem que vender, tem que comprar, tem que controlar a matéria-prima. Então, aqui nós entramos. Permita que nós colaboremos com vocês, tá? A gente tem todos os acordos de confidencialidade que forem necessários.
Claro, como diz o Berton, com grandes empresas demora um pouco mais, mas a gente assina todos os acordos de confidencialidade. Num primeiro momento é CNPJ, o fiscal, CNPJ empresa. Se o contrato é aprovado, cada CPF, cada membro da equipe assina um acordo de confidencialidade em separado. Então, a gente garante para vocês que o projeto é tratado de forma profissional. Qual é o momento que vocês devem vir conversar com a gente? Veja, venham nos conhecer, venham conhecer o Easy Eletroquímica lá em Curitiba, venham conhecer São Carlos. São Carlos é uma cidade muito especial. Eu agora estou muito feliz, que eu estava gastando muito tempo no trânsito, gastava até 10 minutos para chegar na universidade, agora eu estou gastando 2 minutos para chegar na universidade. E vocês, claro, pelo sorriso, vocês sabem o que é isso numa cidade grande. E este ambiente que existe em São Carlos são 4 unidades Embrapi já, tá? E em muitas expertises distintas. Mas venham nos conhecer e venham conhecer o parque de equipamentos. É claro, o parque de equipamentos não é o importante. O importante são aquelas pessoas, especialistas técnicos, por trás desses equipamentos, que operam os equipamentos, que tiram as informações que vocês precisam. Tá? Mas vão ser sempre muito bem recebidos. E o nosso lema é: se a gente não consegue resolver para você, a gente ajuda você a achar uma outra unidade Embrapi que vai te ajudar a resolver. Tá? Então, eu acho que é isso. Venham nos conhecer e a gente trabalha isso junto. Uma outra empresa ainda, eles são uma grande empresa, mas eles não tinham tradição em P&D. Tá? Então, o que a gente conversou? Eu falei, não, escute internamente a demanda dos seus setores, tá? E me traga. A partir disso, nós fizemos análise do custo, prazo e risco. Então, inicialmente, eles trouxeram 23 demandas. Aí, quando a gente fez a análise, eles escolheram 5. Das 5, eles escolheram 2 projetos iniciais para testar. Um deu tão certo que já gerou problema, né? Como problema e não solução? A gente fez 10 gramas naquele caso, desenvolvemos um catalisador para fazer 10 gramas. Agora eles estão falando que eles precisam, para fazer TRL6, validação em ambiente relevante, eles precisam de 25 quilos. Então, o nosso grande trabalho agora é fazer o scale-up para atingir a quantidade de material que eles precisam, só para fazer o teste de piloto em condição relevante, né? Nem em condição real. Então, acho que é isso que eu gostaria de dizer, que né, nós, o Easy Eletroquímica, o Fiscar, as outras 94 unidades, estamos sempre à disposição de vocês, e eu preciso contar para vocês que a Embrapi não pergunta para a gente se nós gostamos de trabalhar com vocês. Ela vai perguntar para vocês se nós atendemos da forma desejada. E disso, depois vem o pessoal, que a gente tem um sistema hierárquico de responsáveis pelas unidades, e eles repassam essa informação para a gente. Tá? Então, é assim que a Embrapi trabalha, e é por isso que ela é um grande divisor. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Ernesto, Berton. Bom, acho que a gente encerra aqui a nossa mesa redonda. Muita informação. Obrigado aí pela participação de todos. Eu ia fazer alguns comentários, mas acho que a gente está um pouquinho espremido com o tempo. Eu sei que tem algumas perguntas já no chat, então eu vou dar prioridade aí a passar a bola para a Luana de volta, para a gente poder ter um tempinho para responder as perguntas. Se eu não me engano, a EDP teve um imprevisto, teve que sair, mas a gente tem aqui ainda, então, as 2 unidades e a Raiton, tá? Então, Luana, está contigo. Obrigada. Como eu falei, já no início eu estava especialmente agradecida de estar aqui, agora eu estou ainda mais plena. Gostei da mágica, Daniel, e realmente a ida a São Carlos é uma boa ida, Ernesto. Eu estudei ali também, é uma cidade maravilhosa. Mas vamos para as perguntas então, vamos voltar aqui ao assunto. Temos uma primeira pergunta que foi lá no início do Tiago. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que acho que essa eu iria direcionar para a EDP, mas vou direcionar para vocês. O Tiago Fronza, obrigada pela pergunta. O Tiago perguntou: a energia proveniente de hidrelétricas é considerada renovável? O hidrogênio da hidrólise com esta fonte de energia pode ser considerado hidrogênio verde? Eu posso me arriscar a responder aqui, mas, Fábio, você acha que faço para você, faço para os convidados?
como vocês querem. Fique à vontade, eu já falei bastante, Luana. Pode, se quiser dar a sua resposta, depois passar para o Daniel, para o pessoal, fique à vontade também. Isso aí. Por favor. Né? A resposta depois de depende. você eu falo, então. Mas eu ouvi muito do que vocês colocaram ali, acho que meio que já respondeu o que o Thiago falou. Para a gente seria renovável, mas vai depender muito do processo, né, Daniel? Então, volto para você. Perfeito. Essa questão, ela é uma questão importante e ela depende muito do comprador do hidrogênio, para ser bem franco. Então, o que é que acontece? Quando a gente está falando para exportação do hidrogênio, países como a Alemanha, eles entendem que se o Brasil começar a utilizar a fonte hídrica já disponível para a produção do hidrogênio, o hidrogênio vai usar essa fonte e o Brasil vai ter que ter outras fontes para geração de eletricidade. O que tem na rede, na visão deles, né, é a geração termoelétrica que pode suprir imediatamente aquela ausência da eletricidade da hidrelétrica que foi para a geração do hidrogênio. Nós sabemos, né, dentro do Brasil, a visão é um pouco diferente. Nós sabemos que o nosso sistema é totalmente interligado e que nós temos, de fato, condições, né, como operador nacional do sistema e tudo mais, nós temos uma autonomia e uma fluidez, né, um grau de controle um pouco maior do que os países que não, né, de fora conseguem enxergar. Então, por isso que é importante, e eu sempre levo isso, o professor Ernesto também comentou um pouco sobre isso, do Brasil ter autonomia, do Brasil estar preocupado em criar demanda interna, demanda doméstica pelo hidrogênio, pela amônia, pelos produtos que usam hidrogênio, né? Porque uma vez que o Brasil é o comprador desse hidrogênio verde, e aí, como eu comentei com vocês no começo, quem define o que é ou não é o comprador. Se o Brasil decide que o hidrogênio da hidroeletricidade é renovável, né, na minha cabeça, né, eu tenho meu doutorado em planejamento de sistemas energéticos, existem dois tipos de fontes, renovável e não renovável. A base é essa. Se eu produzo hidrogênio de uma fonte renovável, elétrica, hidrelétrica, eólica, solar, biomassa, se é uma fonte renovável, o hidrogênio é renovável. Se é um biocombustível, um biometano, um etanol, o hidrogênio é renovável. Se é um combustível fóssil, ele não é renovável. Então, vamos dizer assim, simplificando esse problema, nós temos dois tipos. Mas, dentro da transição energética, a pegada de carbono associada à geração do insumo, eletricidade, biocombustível, e o produto, hidrogênio, amônia, etc., é o que vai pegar. Então, na minha cabeça, quando a gente tornar esse assunto, que nesse momento está meio subjetivo, para algo objetivo e mensurável, ou seja, o Brasil, no Programa Nacional do Hidrogênio, está utilizando a nomenclatura hidrogênio de baixo carbono e com valores específicos para categorizar cada uma das diferentes fontes, né? Então, essa questão ela é importante, principalmente para a gente atender cada consumidor. E na hora que o Brasil estiver pensando em exportar para a Alemanha, para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, a gente vai ter, obviamente, o comprador é quem manda nesse caso, né? Então a gente vai ter que atender aquelas regras. Mas só para dizer uma bacana, antes de passar de volta a palavra, uma coisa que eu fico muito feliz é que nos editais, por exemplo, que o governo alemão está subsidiando a compra desse hidrogênio verde, ele pede sim para que essa fonte de geração elétrica ela seja adicional à já existente, preferencialmente adicional, mas ele também pede que tenha, dentro desses projetos, um projeto social muito bem estruturado, um projeto onde as mulheres estejam envolvidas. Então, entende? Essas regras elas são boas, na medida que trazem uma evolução natural para a geração elétrica, para a sociedade, né? Então, eu acho que também podemos usar regras bacanas como essa para a demanda interna no Brasil, para que a gente evolua, não só na transição energética, mas na transição social também, que a gente precisa pensar.
Muito boa resposta, Daniel. Muito obrigada. Acho que foi além do que a gente precisava. Realmente existe essa do que é renovável, né? Agora com a descarbonização. Então, antes tínhamos um conceito, agora, então, foi muito boa. Muito obrigada pela tua contribuição. Se você me permitir, essa deixa por favor. Algo que o professor Ernesto levantou e você também. Um ponto que a gente tem que ter em mente, e eu tenho levado isso para os vários fóruns, é que não é uma questão, não necessariamente de descarbonização. É uma questão de desfossilização. Boa. Porque, como o professor Ernesto muito bem colocou, existem processos, se eu não tiver carbono, ele não existe. Né? O problema não é ter o carbono, o problema é o carbono vir de uma fonte fóssil. No caso do Berton, que comentou sobre o Power-to-X, se a gente quer fazer um SAF, um combustível para aviação, ele só é possível se eu tiver hidrogênio e carbono. Então, ali a gente não está falando de descarbonizar, a gente está falando de desfossilizar. E aí não só o hidrogênio verde é importante, o hidrogênio renovável, o hidrogênio de baixo carbono, mas as fontes biogênicas do CO2 também passam a ter uma relevância significativa. Então, né, ajustando um pouquinho, né, química orgânica não existiria se a gente não tiver com carbono ali também. Com carbono, exatamente. Obrigada. A Posso só complementar um pouquinho? Por favor. Berton, fazer um adicional? Tá, eu acho que a fala do Daniel é extremamente importante, é quem define é o mercado, né? Eu acho que na questão do hidrogênio, para caracterizar o hidrogênio, hoje tem certificadores de hidrogênio, já no mês de novembro, finalzinho de outubro, aí, o primeiro hidrogênio verde, né, certificado aqui no Brasil, né, que foi lá o sistema Eletrobras, da unidade de Furnas, então já tem certificadores, então eles colocam os limites. Nós, no nosso instituto, nós fazemos uma análise também, que é chamada LCA, e também o LCC, o LCA, o Life Cycle Assessment. Então, se fizer um LCA, por exemplo, das 3 principais fontes de, vamos considerar renováveis, né, que seria aí a eólica, a solar e a hidrelétrica, desde a concepção, desde o início, ela emite a fotovoltaica e menos CO2 do que a eólica. Então, do ponto de vista da construção, né, ela emite, né, ela é uma energia mais limpa, inclusive, né, do que a eólica e a solar. Mas como o Daniel colocou muito bem, depende, né, de quem vai comprar. Então, se ele definir, por exemplo, que ele quer um hidrogênio, né, renovável, mas de uma fonte excedente, não de uma fonte que já existe de eletricidade, aí então, obviamente, você teria que esse manual de então, nesse caso, eu acho que é mais a fonte eólica ou solar, né? Então, acho que essa análise do LCA, né, acho que ela é extremamente importante também nessa questão aí da classificação de hidrogênio, só para fazer esse pequeno complemento. Perfeito. Obrigada, Marcos. Vou passar para outra pergunta de Marcos Pereira. Obrigada pela pergunta. Quais as perspectivas da amônia como veículo para o hidrogênio verde na aplicação de combustão em fornos de alta temperatura, cerâmicas e vidros, por exemplo? Professor Ernesto, quem sabe? Veja só, a conversão de hidrogênio em amônia, na minha opinião, ela barateia muito o transporte, mas não é a única forma de eu transportar hidrogênio, né? Então, hoje está se falando tanto em armazenamento em ligas metálicas de baixo custo, ou ligas de magnésio. Claro que daí você tem o peso da liga, ou a pressurização, e se fala em até 700 bar, que é muito significativo. Bom, desculpa, é uma pressão muito alta e o sistema tem que ser bastante à prova de falhas, porque senão vai ter problemas sérios. Então, se a gente vai usar o hidrogênio diretamente, então aí eu vejo 2 opções. Tá? Geração just in time, nada melhor que eletrólise, eu produzo o que eu uso, não tenho que me preocupar com estoque, não tenho que me preocupar com o transporte. Tá? Ou a questão de eu posso gerar o hidrogênio, se a melhor opção de custo for converter em amônia, então agora, antes de usá-lo enquanto material de combustão, eu reconverto em hidrogênio. Eu posso fazer isso também. Tá? Então, são soluções que são caso a caso. É aí que eu trago de novo a questão do modelo de negócios.
do que nós estamos falando? Tá? Então, por exemplo, numa conta bastante simplória, o custo de transporte no Brasil é mais ou menos $100 por tonelada por 1.000 quilômetros. Tá? Então, agora, se eu gerar todo o fertilizante, por exemplo, num determinado local, então é $100 por tonelada por 1.000 quilômetros. Então, por que eu tenho que usar esse modelo? Por que eu não faço o fertilizante em loco, distribuído pelo país, um novo modelo de negócio que hoje não existe? Para isso, o que eu preciso ter? Energia verde. Veja, gente, hidrogênio verde tem como suposição que ou é de fonte renovável, ou biomassa, ou biogás, ou eletrólise, tá? Mas aí, se for eletrólise, a eletricidade tem que ser verde, senão ele não é verde, tá? Então, a gente passa por esse dilema, ou não, porque nós vivemos no Brasil, onde 50% da nossa matriz energética é renovável, comparado com 15% do resto do mundo, e mais de 80%, 82% e qualquer coisinha, da energia elétrica é de origem renovável, chamando a hidrelétrica de renovável. E o que nos faz diferente é o grande potencial de expansão dessa geração de energia elétrica renovável. Tá? Isto é, na minha opinião, o grande diferencial do Brasil perante o mundo inteiro. Tá? Até mesmo a produção eólica offshore, que é claro, mais cara do que a inshore, mas aí ela tem outras considerações. Eu não preciso usar terra, não tem os problemas que já estão sendo colocados na mídia, não tenho problemas ambientais, eles são muito menores. Aqui no Brasil, até 30 quilômetros da costa, a profundidade permite o ancoramento direto do moinho, eu chamo de moinho, desculpem, da unidade geradora eólica. Ele é instalado direto no solo marítimo, que é completamente diferente do Mar do Norte, onde ele é instalado em boias, que depois são ancoradas no solo, e é muito mais caro. Tá? Então, a gente está diante dessa condição de contorno, na minha opinião, quer dizer, uma expectativa de uma grande capacidade de geração de energia verde e a possibilidade de mudanças de modelos de negócio, quando o mercado, assim, entender que são mais rentáveis, né? Complementando um pouco a fala do professor Ernesto, eu queria complementar um pouco, ele tocou num assunto importante, que é o transporte do hidrogênio, né? O transporte do hidrogênio é um desafio gigantesco, né? Então, acho que nós temos um case aqui no Paraná, que é aqui em São Mateus do Sul, é uma indústria de cerâmica, né? Ela utiliza o gás do xisto, e esse gás do xisto ele vem com 25% de hidrogênio. Então, ou seja, ela já reduz, né, em 25% as emissões de CO2, né, do gás de efeito de estufa, né, naturalmente, porque no processo da produção lá do óleo de xisto lá acaba vindo o gás, né, com esses 25% de hidrogênio. Mas também esse hidrogênio aí, tem já alguns estudos aqui, mas já também tem soluções para alguns desafios, que é o transporte na tubulação, né, junto com o gás natural, né. Então, o pessoal já está bem definido aí que pode ser usado até 20%, né? Mas há 100 anos atrás, eles transportavam 100% de hidrogênio naquela tubulação de aço lá, que há 100 anos atrás não tinha nem a qualidade, nem 10% da qualidade que tem hoje, né? Mas também já existem, e aí depende, se você vai usar na mistura, então você já automaticamente está reduzindo, né, aquela porcentagem que tem de hidrogênio no gás, né, em termos de emissões de CO2. Mas também já existem algumas membranas, principalmente, nós temos uma unidade aqui no Senai, que é a unidade de carbono e derivados de carbono, como grafeno e outros materiais, né? Onde você consegue fazer membranas, à base desses derivados aí, que consegue separar o hidrogênio, né, desse gás natural da tubulação. Então, você pode, por exemplo, na região onde você quer utilizar, você tem uma flange lá, entre aspas, uma torneirinha, né, que você abre, né, e separa, né, esse hidrogênio, né, dessa mistura de gás natural, que é o metano, né, do hidrogênio. Então, assim, eu acho que esses desafios, né, que a gente vai enfrentando no dia a dia, ele traz também, né, junto contigo aí, as oportunidades de projetos de inovação, onde a gente consegue aí justamente ver quais são as demandas, que nessa indústria de vidro dessa pergunta, né, ele quer usar o quê? Ele quer usar no alto forno, ele quer temperatura, então vai lá usar o hidrogênio, pode usar o hidrogênio para reduzir as emissões, né, 100%, né, ou em uma porcentagem, num mix aí do gás que ele já utiliza. Então, mas se ele quiser usar 100% e não dá para transportar até lá, se tiver, por exemplo, uma tubulação que chega até a indústria, ele consegue separar,
né, o hidrogênio do gás natural através de soluções, né, soluções inovadoras que têm chegado justamente por causa dessas que são demandas que vão aparecendo na medida em que a indústria vai crescendo, né, e vai demandando essas soluções tecnológicas. Perfeito, Marcos. Obrigada pela sua contribuição. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas de webinar para a gente continuar a trazer muita informação, debater essas questões. Vamos ter que ir para o final da nossa valorosa apresentação e antes de ir para o encerramento, eu queria perguntar para você, Fábio, se você quer trazer mais alguma contribuição também. Não. Eu acho que foi muito boa tarde. Eu queria agradecer aí, antes de passar para você, para o fechamento, agradecer os convidados que aceitaram aí prontamente o nosso convite, deram uma aula aí, pelo menos para mim, né? Muito interessante ver as posições, as opiniões. Agradecer também a FI Group também pelo trabalho de vocês. Eu acho que as empresas que participaram hoje tiveram a chance de conhecer o modelo, de entender como a indústria enxerga, como o setor elétrico enxerga, um player do setor elétrico de fato, né? As unidades Embrapi, e parabéns ao trabalho de vocês também, que disseminam justamente esses modelos, essas opções de fomento aí para as empresas e ajudam as empresas a inovar também, assim como a Embrapi faz. Então, obrigado pela parceria. Obrigado às nossas unidades, sempre parceiras aí com a gente nos eventos. Daniel, meu caro, obrigado aí pelo seu tempo. E agradeço aí, vai ficar registrado meu agradecimento aí especial ao Caio também e a você, viu, Luana? Então, passo aí a palavra para você fechar para a gente. Obrigado. Bom, vou retribuir o agradecimento, retribuir a todos vocês, todos foram muito importantes. Quando a gente fala da relação com a Embrapi, com a empresa, com as unidades, vocês trouxeram muita experiência. Eu espero realmente que quem nos ouviu tenha conseguido desmistificar, desburocratizar, porque o sistema realmente é factível e vai trazer viabilidade aí para esses projetos. E assim como vocês comentaram, na consultoria aqui na FI Group, a gente também se depara com empresas que não têm um projeto. Às vezes você chega e fala, se dá um nome de projeto, que nem a mesma empresa sabe que é um projeto. Então, trazer a empresa para discutir quais são os seus sonhos, os seus problemas, os seus desafios, no final do dia você tem sim um desafio que você pode chamar de projeto. Então, esse é o nosso papel, fomentar, desmistificar, trazer, mostrar que é viável e ter vocês materializando que isso é possível. Então, vem o meu agradecimento. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação apenas para a gente finalizar. Infelizmente, né, tem que finalizar, mas aqui está só um leque de como a gente pode contribuir com o projeto de vocês, como a FI Group, mas eu trago destaque especial para os incentivos financeiros na parte de captação, de contar com o Embrapi, com os participantes, né, dessa conversa, com as empresas que trouxeram aí os seus cases, as unidades, né, as 96, temos 2 aqui bastante importantes, né, já vi que tiveram diversos tipos de projetos, então a gente sabe que uma unidade Embrapi vai atender muitos segmentos, né, e muito legal vocês terem falado também que não é porque a unidade fica aqui em Curitiba ou fica em São Carlos que ela vai atender regionalmente, não vai atender soluções globais, quiçá internacionais. Então, contem conosco também, lembrem sempre que somos facilitadores, né, que a gente consegue levar essas novidades, esse modelo para as empresas, de fato, fazerem acontecer, como eu falei no início, tá? Bom, Luana, continuando, pode falar, por Luana, favor. se me permite um último comentário, aproveitando aqui a plateia, o contato de todas as unidades Embrapi, pessoal, o e-mail, com quem vocês devem falar, quem vocês devem procurar, está tudo na nossa página, tá? Então, na página da Embrapi tem uma aba Unidades Embrapi, onde vocês podem, inclusive, achar o SCARA, Eletroquímica. Quando vocês entram lá, tem qual é a competência tecnológica para as quais essas unidades estão credenciadas, o nome da pessoa, o endereço de e-mail, telefone. Então, assim, todos os dados para que vocês acessem diretamente essas unidades estão na página da Embrapi. Tá? Então, fiquem à vontade lá para acessar diretamente as unidades. Todas as informações estão lá na nossa página. Obrigado. Obrigada.
idem para a FI, tá? Todas as regiões do Brasil, parafraseando aí o Fábio. Finalizando também com os meus contatos, então, tem os contatos do Fábio de todas as unidades, né, de todas as ICTs no site do Embrapi. Também a gente pode auxiliar vocês no que vocês precisarem. Dúvidas adicionais também estejam à vontade, a gente está inteiramente ao dispor para sermos esse elo entre vocês, Embrapi, as empresas que participaram aqui, as unidades, e agradeço a todos que participaram, que conseguiram esse tempo na agenda, que a gente sabe que é muito corrido. Reitero o agradecimento a todos os convidados, você, Fábio, e bom restinho de tarde para todos vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.